Mas Muita vem gente cá, anda essas passando duas mais, letrinhas aí quer que fazer vieram um museu, que criar uma sala de design, criar bastante em casa. Tem algumas técnicas bem simples para fazer isso, inclusive dá para fazer sentado no corpo. Olá para todos, como estão? Esse friozinho pegando. Espero que vocês estejam bem, que já estejam se vacinando. Mas mesmo vacinados, não esqueçam de usar a máscara, do álcool gel, do distanciamento. A gente ainda não pode abraçar as pessoas, se misturar em locais muito movimentados. E é neste momento que nós estamos aí já liberando alguns teatros, alguns eventos com capacidade reduzida, que nós realizamos então, como eu mostrei para vocês, o espetáculo Operita Violoncelo. E hoje eu estou aqui para conversar um pouco com vocês sobre como é que se monta um espetáculo, como é que inicia a carreira de um espetáculo. A Operita, vocês sabem, ela é uma ópera de câmara, então uma ópera pequena, formada então por 2 solistas e 3 bailarinos. Então o elenco em cena são 5 pessoas, mas para que a operita se realize é necessário mais ou menos 30 pessoas em volta. E é isso que eu vou contar para vocês, como é que um espetáculo se desenvolve. A Operita Violoncelo, por exemplo, iniciou da vontade de uma violoncelista, que é uma das idealizadoras e organizadoras do Encontro de Violoncelos, que é a Milene Aliverti. Ela então conhece já há tempos o nosso compositor, maestro e diretor musical Arthur Barbosa, que também é maestro da Orquestra Jovem da OSPA e também toca violino, muitas vezes toca com a OSPA também. Então, a Milene e o Arthur conversaram e a Milene perguntou para o Arthur, Arthur, por que tu não fazes uma obra somente para ser tocada por violoncelos e não por uma orquestra inteira? E o Arthur, então, com esta ideia na cabeça, compôs esta pequena ópera de câmara para 10 violoncelos. Ele também acrescentou um percussionista que toca uma série de instrumentos de percussão, além dos tímpanos, que dão um ar muito interessante para a ópera. Assim, então, começou a trajetória deste espetáculo, que culmina com a sua estreia no Teatro São Pedro. O espetáculo era para ter estreado em abril de 2020, porém, por causa da pandemia, nós fomos adiando, pedimos nova data para outubro, não deu, pedimos nova data para março, também não deu, e finalmente conseguimos estrear no Teatro São Pedro com 30% da capacidade, agora no dia 13, 14 e 15 de julho. Foi muito legal, mas o trabalho que dá para montar um espetáculo é o que eu vou contar para vocês agora. Assim que o Arthur decidiu fazer esta ópera, ele então partiu para escrever essa composição. E ele escreveu as músicas e depois ele entrou em contato com Álvaro Santi, que é o libretista, para ele fazer o texto. O Álvaro Santi então ouviu a música e mais ou menos o enredo que o Arthur já tinha também, que era sobre uma violoncelista famosa, Maria, que era apaixonada pelo seu violoncelo. Mas Maria encontra um outro solista como ela, um outro cantor, Juan, e ela se apaixona por Juan. Então o violoncelo passa a não ser algo mais importante na vida de Maria. Então esse triângulo amoroso entre Maria, o seu violoncelo e o cantor Juan é a história da Operita Violoncelo. Então, depois que o Álvaro Santos escreveu o libreto, na qual ele utilizou alguns poemas da Flor Bela Espanca, depois vocês veem aí quem é, uma poetisa, procurem um pouco.
ele utilizou para fazer então o libreto, que é o quê? O texto da ópera, como eu já expliquei para vocês. Depois disso pronto, aí o Arthur convidou a Jaqueline Pinzon, que é uma grande amiga dele, já há muito tempo, os dois são amigos. Eu mesma já fiz um outro espetáculo chamado Alta Fidelidade, que tinha a direção da Jaqueline e a música era do Arthur. E aí, o Arthur já tinha na cabeça quem seria a sua protagonista, que é a mezzo-soprano Ângela Dill. Então a Ângela já se incorporou ao grupo como uma das organizadoras e eles em conjunto convidaram então o Raul Voges, que é um bailarino, e o Raul Voges é quem faz o violoncelo. Ele incorpora o instrumento. Ele, como bailarino e ator, ele faz as coreografias também e ele dá textos. E ele também é o responsável pelo cenário. Juntos eles convidaram o Ricardo Barpe, que foi o primeiro a fazer o Juan. O Ricardo ensaiou um tempo, depois quando veio a pandemia ele teve outros problemas, teve que se retirar do espetáculo, nós convidamos outro, o Daniel Germano. Então vocês vejam como é a montagem de um espetáculo. Às vezes a gente convida um ator, um cantor e depois, talvez com o andamento do espetáculo, ele não consegue fazer. Foi o nosso caso aqui, que substituímos então o Ricardo Barpe pelo Daniel Germano. Quando começaram os ensaios, a diretora Jaqueline Pinzon percebeu que precisaria de mais 2 bailarinas, que fazem assim tipo um duplo de Maria, elas fazem as Marias. Então, para compor a cena, encher a cena. Então foram convidadas as bailarinas Pamela Mânica e Janaína Nock, completando assim o nosso elenco. Então, depois de convidados o elenco, tudo se faz uma primeira reunião. E aí, após essa primeira reunião, também convidaram a produtora, que sou eu. A produtora é quem vai viabilizar o espetáculo. Aí iniciam as reuniões, se decide onde será o local de ensaio e se começa a ensaiar as cenas. Tudo isso, as cenas, como eu já mostrei para vocês, parte de improvisos, de experimentos. Apesar de a música já estar composta, de os cantores já saberem o que vão cantar, essa parte musical, eles ensaiam por conta própria um tempo. Enquanto isso, o Arthur vai convidando, então, quem são esses 10 violoncelos. Nesses violoncelistas também teve mudanças, porque a partir da determinação da data, através de um pedido de pauta para o Teatro São Pedro, se determina a data e se vê que alguns violoncelistas não poderiam nessa data. Então, novamente se troca 1 ou 2 violoncelistas para que todos pudessem na data. E também no início eram 5 cellos, depois 8 e por fim se fechou em 10. Como vocês veem, então a montagem de um espetáculo é algo que está sempre em movimento, não é algo estanque. O diretor não fica em casa, pensa em tudo e depois resolve. Não, a sala do espetáculo, a sala de ensaio do espetáculo é onde se vão modificando as cenas, é onde se vai percebendo o que é necessário. Então, nessa trajetória, nesse movimento de ir improvisando, aí vai surgindo também as necessidades de cenário, de figurinos e de adereços. O Raul Voges, ele também é a pessoa que idealizou o cenário, não é? Através dos ensaios, através da direção da Jaqueline Pinzon, eles pensaram, olha, o cenário vai ter uma cama, olha, o cenário vai ter um carrinho, que é uma espécie de sacada, vai ser todo branco, com linóleo branco no chão, com ciclorama branco atrás, como eu mostrei para vocês ali na visita passada que eu fiz mostrando para vocês os bastidores. Tudo isso eles vão definindo. Aí na cena essa do baile vai ter isso, a cena essa dela tocando violoncelo na cama e tal, na cadeira, ele na cama, tudo vai sendo definido. Até o momento em que a Jaqueline Pinzon, que é uma diretora que adora cachorros e tem um cachorro muito fofo, o Joaquim, ela resolve colocar um cachorro em cena. Mas, gente, um cachorro em cena, sim. E ela, então, descobre o Johnny Cardoso, que é um adestrador de cães, e através dele o Buzz. Nossa participação especial, um cão adestrado,
que é muito inteligente e que faz parte da ópera como o cachorro de Juan. Ele é o cão que acompanha Juan, o seu dono. E o Buzz é algo, gente, o Buzz em cena, ele é maravilhoso, ele é a coisa mais querida. Vou ver se eu mando para vocês aqui algumas fotos, né, junto com o vídeo aí, se vocês veem algumas fotos. Se eu coloco aqui algumas fotos para vocês verem o que é o Buzz, nosso cão adestrado. Fora isso, então, existe o visagista, por exemplo, que é aquela pessoa que os diretores convidam para fazer o cabelo e a maquiagem dos atores. Esse visagista, então, ele pensa em descolorir os cabelos das bailarinas para que fiquem todas loiras, igual a personagem principal. E também ele maquia-as para que elas fiquem mais semelhantes. Esse visagista é o Cassiano Pellens. E é claro, o nosso figurinista, o Antônio Rabadan, ele conversa com a diretora para definir quantos figurinos são necessários, quais figurinos são necessários. Então a Maria e seus duplos, não é, as bailarinas, elas trocam de figurino, necessitando então de uma contrarregragem que as ajude a trocar esses figurinos. Tudo isso vai se vendo ao longo da montagem. Enquanto isso, a produção, que sou eu que faço, vai negociando com todas essas pessoas valores, contratos ou não, propostas ou orçamentos, depois notas fiscais, pagamentos. Fora isso, vou negociando qual é o dia da montagem, quem deve chegar em que horário, vou negociando como transportar o cenário para o teatro, o cenário para o local do ensaio, vou negociando como o figurinista vai chegar com os figurinos no teatro, como vai ser a prova de figurino, tudo isso o produtor vai negociando. Fora as coisas menores, que é ter água para todos nos ensaios, não é? E que é ter camarim, um lanchezinho de camarim quando eles estão no teatro. E conduzir todo esse pessoal de contrarregragem. Além disso, tem o fotógrafo. O espetáculo tem vídeos projetados o tempo inteiro naquele ciclorama branco. Então, quem é que faz os vídeos é o Maurício Casiraghi. Daí a diretora, ela faz um roteiro todo da onde devem entrar os vídeos. Aí ela assiste os vídeos para ver se está bem. Daí o Maurício vai no teatro para colocar o projetor, para ver se o projetor está projetando né, como se quer. Fora isso, tem também a divulgadora, a pessoa que vai mandar os releases, que é o resumo, o serviço, o que vai acontecer, quando vai acontecer, que horas são as restas, tudo isso manda para todos os jornais, e as matérias saíram em vários jornais aqui, falando então da nossa estreia, da nossa operita. E além disso também nós temos uma gestora cultural, que é a Cida Cultural, que ela que fez esse projeto para entrar na Lei Aldir Blanc, da qual nós ganhamos uma verba e podemos então aí oferecer para o público 4 récitas com entrada franca. Era só retirar 2 quilos, levar 2 quilos de alimento não perecível e retirar o seu ingresso. As leis de incentivo possibilitam isso também, que a gente possa colocar o trabalho com entrada franca. E essa gestora, a Cida Cultural, ela tem vários assessores. Ela tem a pessoa que cuida do financeiro, que é o Maurício Guedes. Ele tem uma assessoria, ela tem uma assessora, que é a Raquel Zepka. Então, olha o número de pessoas envolvidas. Nós temos um iluminador, que é quem faz toda aquela programação da luz, que é o Maurício Moura. Nós temos um inspetor da orquestra, que é o Fábio Kremer, que ele está ali só para cuidar dos músicos. Ele monta as cadeiras, as estantes da orquestra, ele cuida que os músicos estejam de máscara, ele é um inspetor de orquestra. Fora isso, nós temos a arte gráfica, ó, que eu tô lendo aqui o programa para vocês, que foi a Heróica Conteúdo que fez, através do Caio Amon, do André Varela. Antes eles fizeram uma espécie de flyerzinho, ó, que a gente colocava nos locais, com as datas. E aqui no programa nós temos toda a ficha técnica, mais a sinopse, e também os nossos queridos apoiadores, olha. Nossos apoiadores aqui, a Cláudia Casácia, ela fez todas as bijuterias, os adereços que vão nos atores. São lindos.
A ACE nos ajudou aqui através ali da onde era o Centro Cultural Érico Veríssimo, que agora tem outro nome, se não me engano é Força e Luz. Nós ensaiamos ali. Aqui a marca do Jones Cardoso, o adestrador. Aqui a marca dos produtos que descoloriram os cabelos das atrizes e bailarinas e solista, que também nos auxiliou. O Teatro São Pedro, que nos auxiliou tanto. O Encontro de Violoncelos, que nos apoia. A Orquestra do Teatro São Pedro, que nos cedeu os tímpanos e as estantes para que nós pudéssemos fazer. A Casa da Música, que é também de sociedade da Ângela Dil e que sempre nos apoiou com ensaios, nos emprestou violoncelos para que a gente pudesse, então, fazer o espetáculo, pois alguns dos adereços são violoncelos, porque a Maria toca violoncelo, daí tem a capa do violoncelo e tudo mais. Além disso, nós temos o Paulinho, que é nosso cenotécnico, o Raul Vorges pensou o cenário e ele foi lá e construiu este cenário. Nós temos também a tradução em Libras simultânea pela Simone Dornelles. Ela ficou num dos camarotes do São Pedro traduzindo em Libras para os deficientes auditivos. Então, fora isso, o Celito, por exemplo, ele gravou todo o espetáculo para que nós tenhamos um registro disto. E agora nós teremos, então, esse registro, esse vídeo para lançar nas redes. Quando a gente for lançar nas redes, eu aviso vocês para assistirem. Então, todas essas pessoas, em torno de 50 pessoas, estão envolvidas na montagem de um espetáculo em que nós vemos 5 em cena e mais os 11 músicos e o maestro. É só esses que a gente vê, mas os outros todos estão envolvidos nesta montagem, que começou dessa forma que eu expliquei para vocês, com a Milene perguntando se o Arthur não poderia escrever uma obra só para violoncelos. Este processo durou 2 anos. Estou falando tudo isso para vocês verem como não é tão simples montar um espetáculo, mas esse é um espetáculo grande. Se vocês quiserem começar por um espetáculo menor, pensem que sempre terão que pesquisar, terão que procurar os melhores protagonistas, terão que experimentar, ensaiar, às vezes até trocar. Essa é a maravilha da delícia de se montar um espetáculo. Fiquem bem, uma boa semana!